Olá, eu sou Carol Ferreira e esse é O que Aprendemos aos Domingos. Aqui falamos sobre espiritualidade, sobre aprendizado e aperfeiçoamento pessoal. Você já sabe como participar. Obrigada pelas mensagens e pela partilha de experiências pessoais. Essa semana eu tive a oportunidade de dar uma aula numa classe de mulheres. E foi muito interessante, enquanto eu estava aguardando que as pessoas entrassem, eu observei uma conversa entre duas mulheres mais maduras e uma mulher mais jovem. Uma apresentava a mulher mais jovem à outra, trazendo a lembrança de que essa jovem teria passado por aquela instituição há algum tempo atrás. E eu achei muito interessante que aquela jovem, a tantas, ela falou assim: sabe quem sou eu, sim? A rebelde, a mais rebelde. E eu achei muito interessante, fiquei muito intrigada com aquilo, porque era o reforço de uma imagem negativa. O que ela estava tentando dizer é que ela tinha sido uma pessoa que tinha dado muito trabalho. E a tantas ela falou assim: continua assim. E eu fiquei muito curiosa para conhecer aquela jovem mais um pouco. Durante a aula, como nós estávamos falando sobre sermos fiéis à nossa essência, quem nós somos, eu perguntei para ela, propositadamente, se ela lembrava de algum momento em que ela interferiu numa situação e transformou aquela situação numa situação melhor para quem estava envolvido. Ela ficou parada pensando sobre aquilo. Primeiro ela não entendeu o que eu tinha perguntado e eu repeti novamente. E às tantas, o olhar dela se iluminou e disse: eu lembro sim, eu lembro sim. O momento daquela iluminação no olhar dela foi o momento em que ela se apercebeu sobre quem ela era realmente. Não a rebelde, como ela estava dizendo, como ela estava afirmando, mas ela reconheceu sim a sua natureza divina, o seu poder e potencial para fazer coisas boas, para fazer o bem. Então, o que é isso de nós sermos fiéis e honrarmos a nossa essência, aquilo que nós sabemos que é o certo dentro de nós? Tem uma escritura que eu nunca tinha prestado atenção nesse sentido, que é Romanos 2:15. E Paulo fala uma coisa interessante, ele fala assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente, a sua consciência e seus pensamentos, ora acusando-se, ora defendendo-se. Então, Paulo testifica que há uma lei escrita em nosso coração. Existem verdades que nós sabemos e que muitas vezes nós não sabemos explicar, mas nós sabemos no nosso coração que é verdade, não é assim? Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: ser fiel a quem você é, e eu acrescento aqui a sua natureza divina, é não caminhar contra a própria consciência. Não é interessante? Você realmente sabe, você sabe o que é verdade, você sabe o que é certo e o que deve ser feito. Por causa da vida que nós levamos, nós podemos já ter sido levadas a acreditar que nós não temos nada de especial ou que nós não temos um propósito ou dons e talentos específicos. É muito interessante que hoje nós aprendemos sobre a primeira verdade, a verdade fundamental da nossa existência. Todos nós somos filhos de Deus. E às tantas eu perguntei, mas quais são as crenças que caem por terra quando nós sabemos que nós somos filhas de Deus? Aí as pessoas foram falando, as mulheres foram falando várias coisas muito interessantes. Mas uma delas falou uma coisa muito importante. Ela falou: saber quem eu sou e que sou uma filha de Deus me tira de lugares onde eu não caibo, onde eu não deveria estar. E eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes esses lugares são lugares físicos que não combinam com quem nós somos.
E às vezes esses lugares são psicológicos ou emocionais. E erguer-se, ser fiel à sua natureza divina, ou quem você é, exige o esforço de erguer-se na sua identidade divina, essencial, e sair de lugares que não te pertencem, ou nos quais você não cabe. Esses lugares podem ser físicos, espirituais, emocionais ou psicológicos, ok? Para sair de alguns lugares, você pode precisar de ajuda profissional. Não importa, está em você e em mim a força para levantar-se e procurar um lugar que seja adequado para a sua natureza divina ou para quem você é. Então, falando sobre isso, eu gostaria de citar um discurso que foi dado em 1983 por nosso querido Jeffrey Holland. O título do discurso é... peraí que eu já vou dizer para vocês. Por mais longa e árdua que seja a estrada. Eu vou deixar o link desse discurso na descrição do vídeo. Como eu já falei para vocês várias vezes, eu aconselho que vocês possam consultar por temas os discursos que estão nas plataformas da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses discursos foram feitos por homens e mulheres de diversos percursos e trajetórias, nacionalidades e faixas etárias. E eles falam sobre a experiência deles com princípios e valores espirituais. Então, esse é um deles, né? Eu gosto que há tantas... o De Holland, ele fala assim... cadê? Peço-lhes nesta manhã que não desistam. Não desistam de ser fiel e caminhar em direção à sua própria consciência, à sua própria natureza divina. Aí ele fala: pois vocês estão lançando os alicerces de uma grande obra. E essa grande obra é você, sua vida, seu futuro, a própria realização dos seus sonhos. Essa grande obra é o que você pode se tornar com esforço, paciência e ajuda de Deus. Quando os dias forem difíceis ou os problemas parecem intermináveis, e imploro que permaneçam firmes e continuem a trabalhar. Então, o meu convite hoje, no nosso último vídeo do ano de 2025, é que nós possamos tomar consciência ou lembrar daquilo que nós sabemos a respeito de nós mesmos. E eu posso ajudá-las afirmando que você e eu somos filhos de Deus. Você e eu possuímos natureza divina, possuímos dons e talentos, e em nós está a capacidade de fazer muito bem, o poder de fazer muito o bem. E nós precisamos honrar essa nossa natureza divina e honrar esse nosso potencial de fazer o bem. Como é que eu faço isso, Carol? As escrituras nos ensinam sobre a parábola dos talentos, né? E nessa parábola nós aprendemos que nós devemos aprender sobre nossos dons e talentos e aprender sobre quem somos e nossa natureza divina. Aprender a estudar. Carol, eu acho que eu sou muito boa em ouvir as pessoas. Então estude sobre isso, sobre essa competência de ouvir. Aprenda com Jesus Cristo, aprenda com homens e mulheres que inspiraram a humanidade. Estude sobre esse seu dom e talento. E pratique, como o Elder Holland fala. Trabalho árduo, pratique. Procure entender como você pode fazer melhor. Procure entender o que você tem que parar de fazer e o que você tem que fazer cada vez mais. Até que você possa ser completamente competente em fazer aquilo, em executar aquele seu dom ou talento. Esse exercício vai te ajudar a encontrar o seu propósito, a sua identidade divina, e vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Abandone os lugares que não te cabem.
Abandone as crenças que te dizem que você não é especial e que você só é uma pessoa sofrendo nesse mundo. Ou que você está aqui para desfrutar. Saia desse lugar vazio. Encontre o seu propósito. Estude e aplique e aprenda e desenvolva a sua natureza divina. Falando sobre isso, Carol, como é que eu sei isso? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu já ouvi falar que todos temos dons e talentos, mas eu não sou eu não sei cantar. Então, isso é muito interessante. Eu quero desafiar vocês a observar as pessoas ao seu redor e identificarem nelas quais são os dons e talentos que elas têm. Existem vários dons e talentos. Carol, como é que eu sei? É aquilo que aquela pessoa faz tão bem que não é igual a ninguém. Eu tenho uma amiga e é uma coisa espontânea, intuitiva. Falando sobre isso, tem outra frase que eu também gosto, que fala que honrar a sua essência, a sua natureza divina, é não trair aquilo que você sabe que é verdadeiro em si. Eu tenho uma amiga que ela é muito boa em ajudar os outros. E é uma coisa, é um ímpeto que a move, é muito forte. E uma vez eu estava perguntando para ela, porque eu queria saber como é, eu queria aprender para adquirir essa competência também, porque às vezes ela ajuda pessoas que ela sabe que a pessoa está explorando ela e que sabe que a pessoa às vezes nem precisa que ela faça aquilo. E eu perguntei para ela, mas como você, o que acontece? O que te move para você fazer isso? Eu achei muito interessante que ela respondeu assim, eu nem penso. Se a pessoa precisa de ajuda, por que eu não vou ajudar? Eu não costumo pensar sobre isso, eu só vou e ajudo. É o ímpeto que eu tenho de ajudar. Então, se você quer descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento, os seus dons e talentos, procure se observar e observe quais são esses seus ímpetos. Quais são esses momentos em que você simplesmente se ergue e faz alguma coisa boa? Faz alguma coisa boa para melhorar a situação de outra pessoa. Isso não precisa ser uma coisa grandiosa, não. Às vezes é uma palavra, uma presença, um local. Esse é o seu dom. Identifique aquilo que você faz, que te move. Identifique o que é esse ímpeto em você. E seja leal a ele. Procure estudar, procure aprender, procure praticar, de forma que você possa ser cada vez mais perfeita em executar esse seu dom. E eu digo para você, o seu dom não foi dado por acaso, ele é extremamente necessário. E quando você não o faz, quando você o nega, quando você trai esse dom e essa natureza divina que você e eu temos, você está deixando que outras pessoas fiquem sem receber o benefício da sua capacidade de fazer o bem. Isso se aplica nas relações familiares, isso se aplica com você mesma, isso se aplica ao seu local de trabalho, ao seu desempenho profissional, a tudo na sua vida. Então, eu gostaria de terminar partilhando com vocês duas histórias muito interessantes que eu espero que possam ajudá-los a identificar essa sua natureza divina. É engraçado que às vezes a gente fala assim, a gente ouve assim, mas eu não consigo ser tão paciente como você. Mas eu estou desanimada. Não, eu não tenho essa esperança que fulano tem, etc. Isso é mentira, porque está na nossa natureza, como seres humanos, a esperança, a fé, a bondade, a gentileza, a caridade. Apenas nós aprendemos scripts de comportamento que são falhos, que são rudimentares. E nós passamos a viver acreditando que eles resolvem, que eles são eficientes, mas eles não são. Eles são rudimentares. Você consegue parar um pouco e pensar em scripts, em maneiras que você tem de reagir e agir, que não são eficientes e que, em vez de resolver o problema, só causam mais problema? Identificar isso também
é identificar o que você, como uma pessoa que é filho e filha de Deus, não pode continuar usando para viver, para se relacionar consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com o que quer que seja. É honrar a sua natureza divina, é você entender que, cara, isso não devia acontecer, isso não é quem eu quero ser, nem quem eu sou. Então, identifique, observe, identifique quais são esses seus ímpetos que fazem, que reforçam, que movem você, que reforçam sua natureza divina. Trabalhe nele. Eu gostaria de partilhar essas duas histórias. Primeiro, uma história que ficou famosa em 2003, do motorista de trator, senhor Hamilton. Ele foi contratado para cumprir uma ordem judicial de destruir, demolir duas casas eu não sei se foi num bairro de Salvador ou no interior da Bahia. E ele foi até o local com o seu caminhão e quando se aproximou das duas casas, ele parou. Ele falou, eu não consigo fazer isso. Ele sentiu um bloqueio. Algo dentro dele sabia que aquilo não era certo. E ele não conseguia fazer. E um policial se aproximou dele e disse, olha, isso é uma ordem judicial, se o senhor não cumprir, eu vou ter que levá-lo preso. E ele falou, então eu vou preso, porque eu não consigo derrubar duas casas de duas famílias. Esse bloqueio é a nossa consciência, é a lei escrita em nosso coração, que não depende, ao contrário do que muita gente pensa, de nós termos uma religião ou não. Isso tem a ver com a nossa natureza como filhos de Deus. Essa natureza nos impede de fazer certas coisas que nós sabemos que não são corretas para nós e nos levam a fazer outras coisas que fazem parte da nossa natureza como filhos de Deus. Então não repitam coisas que vocês ouviram a respeito de quem vocês são. Só porque é confortável se transforma numa justificativa. É mentira, você pode sim ser, ter e partilhar esperança, partilhar caridade, partilhar bondade, partilhar gentileza, partilhar luz, partilhar o bem e fazer coisas muito bem. E para terminar, eu gostaria de lembrar para vocês sobre essa frase: ser fiel ou honrar a natureza divina em nós, a nossa condição como filhos de Deus, dotados de poder para fazer o bem, é sobre não trair aquilo que você sabe que é verdadeiro em você. Então, meu desafio para 2026 é que você possa lembrar daquilo que você sabe a respeito de você mesmo. Lembrar que você é um filho de Deus ou uma filha de Deus. E honrar esse conhecimento, escolhendo acreditar. Eu coloquei na minha carteira um papelzinho pequeno com essa frase. Eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar que eu sou uma filha de Deus, que eu tenho ajuda terrena e celeste, que eu posso fazer o bem onde eu estiver e que eu posso sobrepujar tudo o que acontecer na minha vida. Tudo, eu tenho estatura para sobrepujar tudo que acontecer na minha vida. E esse é o desafio que eu quero deixar para vocês para 2026. Honre o que você sabe a respeito de si mesma, a respeito da sua natureza divina. E escolha acreditar nela durante todo o próximo ano. Feliz Ano Novo e até o próximo domingo.